Mateus capítulo de número 13, versículo de número 33. Os irmãos acharam? Amém? Se o Senhor me der graça, irmãos, eu quero ministrar um período sobre essas parábolas aqui, mas por enquanto o Senhor só colocou essa no meu coração. Quero mostrar uma luz para os irmãos. No culto de terça eu falei um pouquinho sobre isso, e eu quero escorrer melhor hoje, no nome de Jesus. Mateus 13, 33, diz assim: ou parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e esconde em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Amém? Que o Senhor nos abençoe diante da sua palavra. O reino dos céus é semelhante ao fermento de uma mulher que ela toma e esconde em 3 medidas de farinha, até que tudo seja fermentado, tudo seja levedado. Esse texto aqui, irmãos, ele compõe as parábolas do Senhor, e essas parábolas elas têm ligação diretamente com as 7 igrejas lá de Apocalipse. Os irmãos lembram? Talvez tenham irmãos novos aqui, mas nós pregamos uma época sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eles estão ligados entre elas. E o Senhor, ele tinha uma prática de falar por parábolas, porque na verdade o Senhor não queria que todo mundo entendesse. O porquê tem algumas questões, mas aí é problema de Deus, na verdade. Como que a gente vai chegar e falar: ó Deus, por que o Senhor falou por parábolas para que as pessoas não entendessem? O Senhor tem alguns motivos para fazer isso. E Ele diz aqui que o reino dos céus é semelhante. Então, essa palavra semelhante, ela mostra um aspecto do reino dos céus. O reino dos céus, ele tem 3 aspectos, amém? Aparência, realidade e manifestação. Irmãos, nós precisamos muito compreender isso na Bíblia, senão nós não compreendemos a Bíblia. Ou quando nós vamos para a primeira aliança, existe uma coisa lá chamada sombra. Sombra lembra um pouco a questão da aparência, mas a Bíblia, esses 3 aspectos do reino nós precisamos compreender com clareza: a aparência, depois a realidade e depois a manifestação. Senão fica complicado. Se eu perguntar para algum irmão, por exemplo, o reino de Deus já veio? Você responderia sim ou não? Alguém se atreve a responder? Pode responder, irmão. Sim, não. Então, irmãos, o reino de Deus já veio, mas ele veio como? Ele veio em realidade espiritual. Há uma oposição no reino de Deus ainda, concorda? Às vezes até eu sou uma oposição para Deus, não obedeço. Sou de dura serviço. Ele está mandando eu fazer uma coisa e eu não estou fazendo. Então o reino já veio, mas veio em quê? Em realidade espiritual. Aí depois ele virá. E virá como? Em manifestação visível. Sim, de fato, esse planeta será regido por um homem. E esse homem é um homem glorificado. E o nome desse homem é Jesus Cristo. Então ele já veio, mas virá. Ele veio em realidade, mas virá em manifestação visível. Então a Bíblia vai falar de realidades espirituais. Nós já fomos abençoados, amém? É uma realidade espiritual. O Senhor já perdoou todos os nossos pecados, amém? É uma realidade espiritual. Então nós precisamos ter essa distinção para nós entendermos: aparência, realidade e manifestação, amém? Então se alguém perguntar: o reino já veio? Sim. Mas eu não estou vendo o rei lá em Jerusalém, não, mas ele veio em realidade espiritual. O reino de Deus está dentro de vós. Foi isso que Jesus disse aos fariseus quando perguntaram para ele. Mas virá um dia, o rei Jesus se assentará no trono de Davi. Amém? Então será uma manifestação visível dele. Então a Bíblia diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Essa parábola, irmãos, normalmente ela é uma parábola que ela é vista com bons olhos, não é assim?
ela é vista como algo bom. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que essa segunda parte dela, que ela diz que uma mulher pegou o fermento e ela escondeu em porções de farinha, até que tudo fique fermentado ou levedado. Eu quero mostrar para os irmãos, à luz da Escritura, que não é bom, não é algo bom. Embora normalmente se prega como algo bom, mas não é algo bom. Então eu quero dividir aqui esses 3 pontos, depois eu quero explicar para os irmãos quais são esses fermentos. Primeiro, irmãos, fermento. Na Bíblia é sempre representado como pecado. Na Bíblia você nunca vai ver o fermento como uma coisa boa. Na Bíblia a representação do fermento é algo ruim. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículos 6 e 7, diz assim: não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aí o Senhor, através de Paulo, diz: alimpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Se você ler o porquê que Paulo está dizendo à igreja de Coríntios, ou de Corinto, que ali era para eles tirar o fermento do meio deles, era por conta de um pecado que aconteceu ali, um pecado sério que aconteceu naquela igreja. E aí Paulo fala para ele que um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa. Imagina nesse calor que está aqui, se alguém faz pão, irmãos. O pão chega a sair para fora, né, da bacia que a pessoa coloca. Por quê? Porque um pouquinho de fermento vai levedar a massa. Então, fermento na Bíblia fala de pecado. Por exemplo, lá em Levítico, no capítulo número 2, versículos 5 e 6, diz assim: e se a tua oferta for oferta de manjares, cozida na caçoula, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite, é oferta de manjares. Ou seja, traduzindo em miúdos, o Senhor não aceita oferta com fermento. Se alguém fosse ofertar ao Senhor pão, não podia ter fermento. Então a Bíblia, ela sempre coloca para nós que fermento é algo que não é bom, é algo ruim. Nós, por exemplo, irmãos, se você vir na próxima nossa festa ágape, você vai ver que o pão que nós servimos é um pão sem fermento. Nós não servimos pão da ceia com fermento. Por quê? Porque o Senhor não tinha pecado. Na Páscoa deve-se tirar o fermento das casas. E o Senhor é o quê? O próprio texto que nós lemos aqui diz que o Senhor, nossa Páscoa, foi imolado. Então por isso que a gente faz o pão, o Alexandre faz o pão. Ensinei o Alexandre a fazer o pão da Páscoa, um pão bem grande. Por quê? Porque tem que ser um pão sem fermento. Ah, eu já tomei com fermento, amém. Amém. Mas eu estou dizendo que aqui nós fazemos sem fermento. Porque nós entendemos que fermento fala de pecado, e o Senhor não tinha pecado nem pecados. Então ele era um pão sem fermento. Então essa mulher, ela pegou o fermento, e o fermento significa o que, irmãos? Pecado. Agora, quem é essa mulher? É uma mulher, a Bíblia diz, é uma mulher. O agente da cena é uma mulher. Ela é sempre um símbolo habitual de um sistema ou igreja. O fato de ela estar secretamente corrompendo a flor de farinha prova que ela é a prostituta e não a verdadeira igreja. Porque ela coloca escondido. Talvez a sua tradução aí diz que ela colocou só, mas uma tradução mais pura da Bíblia diz que ela coloca escondido. Alguém faz coisa boa escondida, irmãos? Normalmente não. Deixa eu esconder aqui uma coisa boa. Não. Até se você for mandar um pix, você é uma mulher ou um marido, vai mandar um pix para outra pessoa, que é uma coisa boa, não é verdade? Mas você faz escondido do seu cônjuge, quer dizer que não é uma coisa boa. Por que está escondendo? Por que está escondendo? Se está escondendo, não é uma coisa boa. Então essa mulher, ela pegou as medidas ali de fermento e colocou na farinha, escondido.
E a Bíblia diz que fermentou toda massa. Então, quem é essa mulher? Essa mulher, irmãos, como eu li aqui para os irmãos, ela sempre representa um aglomerado de pessoas, ou a igreja, ou uma forma de sistema. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo número 12, a Bíblia nos ensina que é um símbolo bom. Se você ler Apocalipse capítulo número 12, diz que o Senhor, através, mostrando para João escreve assim: eu vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol que tinha algo debaixo dos seus pés e 12 estrelas sobre as suas cabeças, ou sobre a sua cabeça. E a Bíblia continua dizendo que viu também um dragão, e esse dragão estava perseguindo a mulher, tentando tragar o filho que ela estava grávida. Então ali fala de um sistema bom, de algo bom. Mas se você olhar lá em Apocalipse capítulo número 17, vai falar de uma coisa ruim. Diz que lá tem uma mulher que está sentada sobre a besta, e essa mulher é chamada de mistério, a grande prostituta. Então, às vezes, quando a Bíblia fala mulher como símbolo, ela coloca ou uma coisa boa de um sistema, ou uma igreja, ou uma coisa ruim. Então essa mulher, ela pegou, essa mulher que simboliza um sistema, que simboliza algo, ela pegou um fermento escondido e colocou no meio da farinha. E toda a massa ficou levedada. Essa mulher, irmãos, é a mesma mulher, eu creio para mim, de Zacarias 5, é a mesma mulher de Apocalipse 2 e a mesma mulher de Apocalipse 17. Depois você pode ler na sua casa quem é essa mulher. Ela começa, ela tem um meio e tem um fim. E ela fez algo. O que ela fez? Com essa prática de colocar fermento, ela levedou a massa. Agora, quem é a massa, irmãos? A massa é a igreja, irmãos. A massa é as pessoas. O fermento simboliza o pecado, mas a massa é as pessoas, é a igreja do Senhor. Então, essa mulher, de uma forma sorrateira, de uma forma que ela não foi vista, lá em Malaquias, lá em Zacarias, melhor dizendo, se você ler sobre ela, ela está dentro de, como nós podemos falar, uma cesta. E quando o anjo levanta, ela quer sair de todo jeito, porque ela está escondida. Então essa mulher escondida colocou fermento na massa, e toda a massa ficou levedada. Ou seja, irmãos, dentro da igreja existe fermento. Dentro da igreja de Jesus existe fermento. Ou pecado, ou práticas que não era a vontade de Deus. E aí por isso que eu quero mostrar para os irmãos aqui hoje alguns dos fermentos que a Bíblia nos mostra que estão dentro da igreja de Deus. E o que nós vamos fazer? Achar o fermento e tirar ele, amém? A nossa ideia, nós já sabemos que toda a massa está levedada. Não existe uma igreja, aliás, só existe uma, mas se nós formos deixar isso mais micro, a nível de cidade, só existe uma igreja por cidade. Aqui em Limeira não tem 20 igrejas, 30 igrejas, existe uma igreja, a igreja é em Limeira. E dentro dessa igreja em Limeira há fermento. E dentro da igreja em São Paulo há fermento. E dentro da igreja do Brasil há fermento. E dentro da igreja do Senhor há fermento. E o que nós temos que fazer, irmãos? Achar o fermento, porque a mulher colocou escondido. E nós temos que tirar ele do nosso meio, amém? Esse é o conselho de Paulo para a igreja dos Corintos, os corintianos. Tire o fermento daí. Se você ler o versículo 7 de 1 Coríntios 5, diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Então o que nós temos que fazer? Se você achar um desses fermentos que eu vou falar hoje na sua vida, você tem que limpar. Se cada um cuidar de limpar o seu, irmãos, nós não nos preocupamos em limpar o do vizinho, amém? Se eu cuidar de limpar o meu e você o seu, a gente limpa de todo mundo, amém? Agora o problema é que às vezes a gente prega e aí alguém fala: nossa, esse fermento é da Tamires. Olha, esse fermento é do Rubens. Não, se você achar na sua vida um desses três,
fermentos, eu vou falar de 3. Você tira da sua vida e eu tiro da minha, e assim nós vamos edificando uma casa gloriosa para o Senhor, amém? Então, a mulher colocou em 3 medidas de farinha, escondido o fermento, e levedou a massa toda. Primeiro fermento, irmãos, que a Bíblia nos mostra, fermento dos fariseus, amém? Onde está? Marcos capítulo de número 8, versículos 15. E ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus. Vou ler só a parte A. Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus. Pessoal, fariseus, purishim, santos, essa era a nomenclatura deles. Normalmente, quando tem alguém da igreja que está fazendo alguma coisa de religiosidade ou legalismo, a gente fala, ó, o fariseu. Mas os fariseus, a Bíblia só chegou para nós aqui, você tem só a Bíblia aí por conta deles, amém? Que eles que criaram esse método de culto, por exemplo, em sinagogas, ou igual nós estamos aqui, em uma igreja, em um salão. Os fariseus, eles guardaram a Bíblia, as doutrinas, quando eles foram enviados ali, por exemplo, para a Babilônia, na diáspora de Israel. Israel foi levado para a Síria e o reino do sul, Judá, foi levado para a Babilônia. Eles preservaram, irmãos, as doutrinas, os costumes, a própria fala dos judeus. Porém, o que aconteceu? No tempo de Jesus existia uma classe de fariseus chamada fariseus hipócritas. O problema não era ser fariseu, o problema era ser hipócrita. É contra esses que o Senhor fala. Possivelmente o Senhor Jesus era um fariseu. Possivelmente. Ele tinha respeito nas escolas dos fariseus. Jesus não foi ninguém que acordou um dia e saiu chamando discípulos, irmãos. Jesus tinha respeito nas escolas da época. Ele era um homem instruído na lei judaica. Ele não acordou cedo e falou, oh, eu descobri que eu sou o filho de Deus, com 30 anos, e saiu chamando discípulos. Não. Ele tinha respeito nas escolas. Então, possivelmente, ele era um fariseu. Existe uma crença que ele era um zelote também. Mas, para mim, ele era, ou ele tinha mais vínculo com a forma farisaica de ser. Mas ele não era hipócrita. O problema de Jesus era com os fariseus hipócritas. Então, logo, o fariseu, nós já entendemos que o fermento é basicamente a hipocrisia religiosa de exterior. Exterioridade. Estar preocupado demasiadamente com o exterior e não com o interior. Estar preocupado demasiadamente com o louvor dos homens. Se você ler depois, eu não vou ler aqui porque tomaria muito tempo, mas se você ler Mateus 23 na sua casa, você vai ver ali o Senhor falando a respeito dos fariseus, as coisas que eles faziam. Aí o Senhor diz, vocês são hipócritas porque vocês buscam sempre os melhores lugares na sinagoga. Vocês são hipócritas porque vocês engolem um camelo e vocês ficam engasgando com um mosquito. Vocês são hipócritas porque vocês não fazem aquilo que a Bíblia manda vocês fazer, o que a lei de Moisés mandava vocês fazer. Vocês, quando jejuam, ficam com o rosto abatido para que as pessoas falem, olha lá, está jejuando. Vocês oram no meio de todo mundo gritando. Estou falando para os fariseus, amém? A gente pode orar gritando, amém? Vocês oram gritando para que as pessoas fiquem vendo que vocês estão orando. Então o Senhor estava falando dos fariseus nesse aspecto. Que era o que, pessoal? Eles eram hipócritas. Eles colocavam uma régua na vida dos outros que eles não cumpriam. Eles colocavam uma régua na vida dos outros que eles não conseguiam cumprir. Eles falavam, olha, façam isso, mas eu não faço. E o pior, não é nem quem ensina a fazer o que não faz. O pior é quem ensina a fazer o que não faz e não faz também. E fica esperando que o outro faça. Então qual é o fermento dos fariseus? É essa hipocrisia desvairada. É essa hipocrisia exterior ao extremo. É buscar religiosidade pura. Não ter o conhecimento do Senhor. Então você pode depois analisar na sua casa, lá faça um estudo sobre os fariseus. Ver o que eles faziam.
Por exemplo, uma vez o Senhor foi na casa de um fariseu. E entrou uma mulher, você lembra dessa parte? E a mulher, ela foi aos pés do Senhor. Aí o fariseu disse, se ele fosse o Messias, saberia que essa mulher é uma prostituta. E está aos pés dele. Aí o Senhor olhou para ele e falou assim, ei fariseu. E aí o Senhor faz para ele uma comparação de quem deve ser maior perdoado. Então os fariseus tinham esse problema, irmãos, de ser extremamente religiosos com o exterior. Você deve conhecer um fariseu hipócrita. Que o Senhor me livre de ser um fariseu hipócrita, amém? Só fariseu ainda vai, mas hipócrita, não. Os fariseus, ou esse fermento dos fariseus, eles têm uma preocupação demasiada com a vida dos outros. Todo mundo que é movido com esse fermento dos fariseus, irmãos, eles preocupam extremamente com a vida dos outros. O que eu estou falando aqui, se você tem esse fermento, você já deve estar pensando em alguém. Nossa, se o João tivesse vindo nesse culto hoje, essa palavra era para ele. Fariseus têm esse aspecto na vida. Eles se preocupam demasiadamente com os outros. Irmãos, quando eu chegar diante de Jesus, não vou representar minha esposa. Quando eu chegar diante de Jesus, eu vou dar conta de mim e ela dará conta dela. Então, que você se preocupe com sua vida diante do Senhor. Se você tem esse fermento na sua vida, tire, em nome de Jesus. De se preocupar demasiadamente com os outros. Nossa, aquele irmão assim, esse é esse é aquele. Não, cuide de você, irmãos. Agora, quando extrapola um pecado, como aconteceu aqui em 1 Coríntios 5, aí existe nas igrejas algo chamado presbitério para resolver. Mas nós devemos cuidar de nós mesmos. O próprio Senhor diz assim, quando você for exercer julgamento, Ele não está banindo o julgamento, mas Ele diz assim, arranque primeiro a trave do teu olho e depois vá mexer no cisco do olho do teu irmão. Então, o que é o fermento dos fariseus? Religiosidade ampla no sentido exterior das coisas. E aí agora, pessoal, nós estamos na síndrome do antirreligioso, não é assim? Se você falar para um irmão, faça isso, ele, não, isso é religiosidade. Aí nós já temos o outro extremo, que nem está aqui na Bíblia, mas é a síndrome da libertinagem. Que qualquer conceito que nós temos hoje de liturgia, ou qualquer outra coisa, às vezes é tido como religiosidade. Nós falarmos, irmãos, vamos ler a palavra? Se coloque de pé um exemplo. Aí alguém vai falar, não vou ficar em pé porque é religiosidade. Então, você tem que entender e pedir para o Senhor te dar discernimento para ficar fora da religiosidade e fora da libertinagem. Ficar da vontade exata de Deus para a sua vida e para a minha, amém? Tem pessoas que qualquer coisa que você fala para elas é religiosidade agora. Ei, fariseu. Irmão, não faça isso, religioso. Irmão, não está adequado a forma que você está falando, religioso. Irmão, da forma que você está portando, não é a forma que um filho de Deus se porta, religioso, fariseu. Você está entendendo, irmãos? Que nós temos que ter um limite das coisas. Olhe para Jesus, tenta enxergar nele a forma que ele conduzia. Nós estamos falando de um Senhor de 2000 anos atrás, que não tinha muitas das coisas que nós temos hoje. O Senhor não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, não tinha celular, não tinha esse monte de roupa que nós temos. Mais ou menos uma sandália. 2000 anos atrás. Mas tente encontrar nas falas do mestre, a forma que o mestre se portava, a forma que nós devemos nos portar, amém? Então, entre ser esse religioso, que é errado, mas também ser um libertino ao extremo é errado. Então, perguntemos ao Senhor como Ele quer que nós sejamos conduzidos por Ele mesmo, amém? Nós não dizemos que o Senhor que nos conduz? Então perguntemos ao Senhor. Tomemos cuidado com
esse monte de coisas que todos os dias vem surgindo. E no meio de tudo isso, nós temos que ficar apercebidos se nós não estamos indo contra o Senhor nas coisas. Então, fermento dos fariseus. Essa mulher colocou na massa fermento dos fariseus. Religiosidade hipócrita. Mas também, por outro lado, uma libertinagem desvairada. Usando a liberdade de Deus, que o Senhor nos deu, porque Paulo diz, para a liberdade Cristo nos chamou. Mas muitos dão ocasião à carne, amém? Então nós temos que pedir para o Senhor regrar. Irmãos, você é um filho maduro de Deus, ou deveria ser. A ideia do caminho é essa. A ideia da igreja, o caminho é essa. Através do Espírito Santo, constituir irmãos maduros. Irmãos maduros. Eu estou pedindo para Deus me transformar em um irmão maduro, e você também deve pedir. O Espírito Santo nos ensina a sermos conformados à imagem de Cristo. Então o que essa mulher fez? Escondido, foi lá e jogou fermento, um desses fermentos, fariseus. Então tem igrejas que esse fermento está avassalando tudo, está destruindo tudo. Por quê? Porque são um monte de fariseus hipócritas. Que o Senhor nos guarde, amém? Que o Senhor nos guarde disso. Se eu perceber na minha vida que o Espírito Santo abre os meus olhos, para mim olhar para mim mesmo e falar, sai daí, fermento. Segundo fermento, que foi colocado dentro da massa. Marcos capítulo número 8, versículo de número 15, o mesmo versículo, só vou ler a parte B. E ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus que nós falamos, e do fermento de Herodes. Esse é o segundo fermento que foi introduzido na massa. Os herodianos. Quem eram os herodianos? Eram homens que apoiavam a dinastia de Herodes. Eram homens religiosos, políticos, que apoiavam a dinastia de Herodes. Eles apoiavam o governo de Roma dentro de Israel. Eles eram herodianos. Dentro de Israel existia um outro partido judeu, chamado de Zelote. Judas Iscariote, aquele que traiu o Senhor, era um zelote. O que os zelotes eram diferentes dos herodianos? Os zelotes, eles queriam que Israel fosse livre de Roma. Isso por meio político. Os herodianos, eles queriam que seja. Logo, irmãos, não precisa nem desenhar. O que é o fermento dos herodianos? Promover interesses do reino por meio de política. A gente vota, mas não devota, amém? Nós votamos. Você votou na última eleição? Se não votou, deveria ter votado, mas eu não devoto, porque eu sei que o reino do mundo passará a ser do Senhor Jesus Cristo por meio de guerra, destruição, que o Senhor mesmo promoverá. É só estar escrito, é só você ler Apocalipse 10 e 11. Então eu voto, mas não devoto. Eu não coloco a minha esperança no próximo presidente da República. A minha esperança está no Senhor, Deus Cristo. Se você logo olhar para mim, você deve saber qual é o partido que eu voto. Mas isso daí é indiferente, irmãos. Não vou colocar a minha esperança no próximo presidente. A minha esperança deve estar no Senhor que se assentou no trono, amém? Essa é a nossa esperança. E o duro, o que é difícil é que às vezes eu estou aqui pregando a Bíblia, e possa ser que alguém fale, não é assim, olha como que está. O Senhor não saiu do trono, amém? Se está desse jeito, depois Ele vai explicar o porquê. Então o Senhor não deixou o trono. O Senhor está no trono dos Estados Unidos, mas não está no trono do Brasil. Não, o Senhor permanece no trono para sempre. Amém? Então nós votamos, vai ter a eleição de presidente, vai ter a eleição de governador, senador, você vai votar lá, vai fazer a sua democracia.
mas nós colocamos a esperança unicamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Democracia. Tente candidatar para você ver se é assim. Porque a ideia da democracia é que todos podem representar o povo. Tente lá montar um partido. A democracia é das partes dos animais lá de Apocalipse 13. Através dela que o anticristo será instaurado na terra, irmãos. Por isso que política não tem nada a ver com o cristianismo. Nós votamos, acreditamos, temos os nossos partidos. Se você é de direita ou de esquerda, aí é você e a sua convicção moral. Mas nós devotamos unicamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o governo do reino da terra. O Senhor governa a minha vida. O Senhor governa a sua vida e o Senhor governa essa igreja. Amém? Fermento dos herodianos. Mas se a gente colocar um representante, não vai melhorar? Nossa, talvez melhore, talvez não. O mundo jaz no maligno. O príncipe da potestade deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho do Senhor, irmãos. O Senhor vai tomar o mundo dele. Quando eu falo isso para os irmãos, é convicção de fé. Eu chego a ver. Falando para você, eu estou vendo quando Miguel dá um pau no Satanás e expulsar ele lá de cima. Apocalipse 12. Vai tomar um couro do diabo. O diabo vai tomar um couro de Miguel e vai cair na terra. Isaías diz: o Senhor Deus trocará os governos do céu e da terra. É você que vai legislar no milênio, amém? Olha aí para o político aí do seu lado. Mas do milênio. No reino do Senhor Jesus. Por que nós ficamos tão desvairados, irmãos? O que nós queremos que seja agora? Se o Senhor já disse que vai ser por meio de força, está lá em Apocalipse 11, 7 taças destruindo a terra, 7 taças o Senhor destruindo. Eu só creio, irmãos, porque está na Bíblia, porque quando a gente vai ler de fato o que vai acontecer nessa terra, que eu só creio que vai ficar alguém vivo, porque está na Bíblia. E a Bíblia diz assim: e o Senhor fez isto para ver se o coração deles se voltava para Ele, mas eles não voltaram o coração para o Senhor. Então qual que é o fermento dos herodianos? Vamos arrumar com a política. Não, nós vamos arrumar com a oração. Nós vamos orar e crer que o Senhor está no governo, irmãos. Que o Senhor está no governo. Mas se tiver um representante, amém. 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 Mas esse mundo ainda é do diabo. No sentido, o governo está sobre ele ainda. O Senhor ganhou a eleição, mas não foi promovido. Então ainda há, quando eu digo para os irmãos sobre aparência e manifestação, é isso. E realidade. Ainda há oposição ao governo de Deus. Mas o Senhor vai fazer a vontade dele nos céus como na terra, amém? A Bíblia diz: quando o anjo tocar a última trombeta, uma voz gritará: os reinos do mundo passaram a ser do Senhor, do seu Cristo, e Ele governará para todo sempre. Então apeguemos a nossa esperança nisso, amém, irmãos? Então vai ter eleição, quem vai ganhar? Não sei. Quem vai sair também? Não sei. Vou lá, vou votar, mas a minha esperança está nesse dia. A minha esperança está nesse dia em que os reinos serão tomados e passarão a ser do Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Livremos do fermento dos herodianos, de esperar. Nossa, vai acabar a nossa vida se não sei quem ganhar. Seremos perseguidos. Palavras de Jesus, irmãos. O Senhor disse que nós seríamos perseguidos. O Senhor disse que nós seríamos arrastados. Nós queremos, olha, só se eu fosse louco. Não quero ser perseguido. Mas eu tenho que saber que se eu for, eu tenho que estar disposto a estar firme diante de Jesus, para que eu me apareça e me apresente diante dele, em pé, como diz a palavra dele. Amém? E o último fermento, saduceus. Mateus 16, 6. E Jesus lhes disse: adverti e acautelai-vos do fermento e saduceus. Saduceus era outro partido judaico.
Eu falei de 3 aqui, só faltou um. Fariseus. Eram homens que fizeram muito pela Bíblia, pela cultura, mas tinha uma classe que era hipócrita. Saduceus. Eram homens que, eu vou passar agora aqui para os irmãos, o que eles não acreditavam em nada. Outro partido, zelotes. Eram homens que queriam a libertação de Israel do jugo romano. Ou seja, eles queriam criar lá um motim, alguma coisa, para que Roma não tivesse mais poder sobre Israel. E o terceiro partido, esses são os 4 grandes, essênios. Eram homens que viviam nas cavernas. Alguém já ouviu falar das cavernas de Qumran? Que foi achado um monte de escritos lá. Alguém já ouviu falar? Ninguém ouviu? Acharam um monte de escritos dentro de alguns potes, alguns vasos lá. Esses escritos eram dos essênios, eram homens, só homens. Não havia mulheres entre eles. Pelo menos é assim que a história diz. Eles viviam no meio do mato, nas cavernas, nas rochas. Não tinham, contato com os homens normais das cidades. Eles só ficavam ali servindo o Senhor na crença que eles tinham. Esses eram os 4 partidos. Desses 4, mencionei para os irmãos 3. Agora os saduceus. O que eles faziam, pessoal? Eles rejeitavam a tradição oral. Eles não criam na ressurreição. Não criam em anjos e espíritos. E eles davam ênfase na vida presente. Ou seja, logo se eles rejeitam a ressurreição, eles só creem nessa vida, amém? Esse ensino está dentro de muitas igrejas. Rejeitam extremamente o espiritual. Os saduceus, eles não acreditavam. Eu tinha separado um texto aqui para mim colocar para os irmãos, lá de Atos 23, que Paulo, quando percebe que no meio ali do sinédrio haviam saduceus, ele fala dessa forma, que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, nem em anjo, nem em espírito. Então, eles eram aquele crente tradicional, no sentido, não crê em nada. Não acredita em nada. Nas coisas espirituais. 23:8. Atos 23:8. Coloca aí. Separado aqui, mas sumiu. Eu só lembro. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então, o que mais parece conosco é fariseu também. Porque a gente acredita que há ressurreição, não é verdade? E a gente acredita que há anjo e espírito. Irmãos, qual a diferença de anjo para espírito? Anjo e espírito, o texto está dizendo ali. Logo entendemos que anjo não é espírito. Esse é um dos textos que prova que demônios não são anjos caídos. Esse é um dos textos que prova que demônios não são anjos que pecaram. Anjo é uma coisa, demônio é outra. Mas não é o assunto da mensagem hoje. Mas está vendo? O texto diz nem anjo, nem espírito. É diferente. O homem não é espírito. Se alguém ensinou para você que o homem é um espírito, ele ensinou errado. O homem é uma alma vivente. O homem é alma vivente, o homem não é espírito. O próprio texto lá de Gênesis diz isso, que foi soprado no seu espírito e o homem se tornou um espírito vivente? Não, uma alma vivente. O homem não é espírito, irmãos. O homem é alma vivente. Mas aí tem uma distinção entre anjo e espírito. Talvez eu vou fazer uma aula de fundamentos para explicar essa distinção de anjo com espírito para os irmãos. Mas eles negam as coisas espirituais? Na internet hoje está complicado, não é verdade? Você entra na internet lá, o algoritmo às vezes faz a gente pecar. Cada maluco, não é verdade? E maluco do raio X, o cara faz estrela no chão, põe os irmãos no meio da estrela, o cara imitando a unção do tiro. Tem umas doideiras gospel.
Aí o cara vê isso, a gente vê isso e deixa de acreditar no que, irmãos? No sobrenatural. Você já parou para pensar o que é ser arrebatado? Já parou para pensar o que é ser arrebatado? Porque arrebatamento, a palavra arrebatamento é tirar com força. Tomar, eu não vou fazer isso com o microfone, senão é que o Dai nem está aqui, ó. Cadê ele? Ele já ia olhar para mim. Mas tomar com força. Pegar e tomar com força. E para onde a gente vai? Olha, se nós formos os da primeira levada, nós vamos para o trono de Deus. Como que nós vamos sair dessa terra e subir? Aí tem um monte de ideias. Eu nem vou falar essa, que é perigoso as que eu tenho. É perigoso o irmão falar, eu nem quero ficar mais nessa igreja. Mas, irmãos, é tirar com força. Mesmo que seja da forma que você já viu lá na internet, o irmão subindo, né? Subindo igual um foguetinho para o céu. Indo. Isso é algo normal, pessoal? Andar sobre as águas é algo normal? Machado flutuar é algo normal? O mar se abrir é algo normal? Mortos voltarem é algo normal? Mesmo que você não acredite que já houve uma centena de ressurreições ou milhares de ressurreições no mundo aí, por exemplo, pesquise sobre Heidi Baker, que está lá em Moçambique, e as crianças dela já ressuscitaram mais de 500 mortos lá. Mesmo que você não acredite nisso, na Bíblia nós temos, por exemplo, Lázaro, que o Senhor o ressuscitou. É normal voltar dos mortos? Mas tem pessoas que pegaram o Evangelho e estão deixando ele normal. Mas Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então o fermento dos saduceus quer nos transformar num clube. Quando nós nos reunirmos aqui, como se fosse um clube. Só falta pedir para os irmãos ali passar agora para vocês. É isso que eu fermento, nós não vamos fazer isso. Passar um café com uma bolachinha. Enquanto você está me ouvindo, tomando seu café, comendo uma bolacha. É isso que tem lugares que querem transformar o Evangelho do Senhor. Não, irmãos, como eu já ministrei para vocês, o Senhor está na Assembleia. Hoje pode ser o dia do seu milagre. Hoje o Senhor pode mudar a sua vida para sempre. Então nós não temos parte com o fermento dos saduceus. Eu creio no sobrenatural. O mundo espiritual é mais real e mais tecnológico e mais avançado do que esse mundo, pelo menos umas 1000 vezes. Se você tem um smartphone aí de última geração, já imaginou o sistema de Deus? Você está achando que ele ainda fica escrevendo no livro? E tem irmão que acha que só tem um anjo para escrever o nome dele e apagar todo dia. Hoje estou salvo, risca aí anjo, acabou de pecar. Escreve de novo, pediu perdão. Xingou, chutou o doguinho. Risca de novo. Brigou com a esposa, risca. Pediu perdão para a esposa, escreve. Tem um anjo para o irmão. Aí você tem um iPhone 16, sei lá. Tem um computador lá, um Predator. Acho que é isso mesmo. E aí Deus tem um livro. Mas está na Bíblia, tá? Foi escrito por 2000 anos. A maior tecnologia da época era livro. Que ele escrevia em pergaminhos. Uma Torá pesa 36 quilos, mais ou menos. 5 livros da Bíblia pesam 36 quilos. A maior tecnologia que João viu era livro. Sabia disso? Há 2000 anos atrás. O Senhor só mostra o que a pessoa consegue compreender, ué. Pense em algo que você nunca viu aí agora. Por que você não consegue pensar? Porque você não viu. Então o Senhor mostrou que João conseguia pensar e assimilar e escrever. Então, irmãos, o mundo espiritual é mais real do que os irmãos que estão aqui. Mais tecnológico do que vocês. Mais avançado do que vocês. Então nós não vamos reduzir essa glória poderosa de Deus aos nossos desvaneios. Eu não creio muito nisso. Eu sou mais tradicional. Não gosto que... Fala rápido. Fala assim. Eu não prego dessa forma, mas respeito quem prega. Então, o Evangelho é o poder de Deus. O irmão aqui, perguntei para ele hoje de novo. Não é que eu sou incrédulo, Tomé. É porque eu gosto de saber se aconteceu ou não. Irmão, tá com dor, irmão? O irmão está com dor? Nadinha. Já faz hoje 7 dias. Então vamos aplaudir o Senhor, porque ele foi de fato curado.
De fato foi curado, irmãos. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, se você diagnosticar qualquer um desses fermentos na sua vida, tire em nome do Senhor. Deixe de ser religioso, mas deixe também de ser libertino. Eu estou falando para mim também, amém? Não estou melhor que ninguém aqui. Deixe de acreditar se é Bolsonaro ou Lula. Você tem um Deus que é o Senhor de todas as coisas. E deixe de ser incrédulo, Tomé. Creia. Não deixe entrar pelo caminho dos saduceus. Creia que o Evangelho é a personificação exata da glória de Deus na terra, irmãos. Nós somos representantes de um reino, e um reino poderoso. O reino mais poderoso do mundo somos nós que representamos. Às vezes nós nos curvamos. Mas Paulo, e eu creio que foi ele que escreveu Hebreus, ele diz: mas não foi a respeito dos anjos que eu estou falando a vocês no mundo que há de vir. Quando o Senhor trocar os exércitos dos céus, irmãos, e trocar os exércitos da terra, Ele vai nos substituir, ou colocar-nos no lugar deles. Você não é qualquer pessoa, mas você precisa de fato crer em quem você é em Cristo. Amém? Então livre-se desses fermentos. Essa mulher colocou escondida na massa. Quando ninguém estava vendo, ela foi lá e colocou o fermento na massa. Para quê? Para que a igreja afunde nisso, afunde na religiosidade, afunde na politicagem, afunde no sentido de não crer mais nada. Eu já conversei com uma pessoa uma vez, um homem instruído da palavra, ele me disse: não existe possessão demoníaca. Eu falei: eu já vi um rapaz de 50 quilos levantar um carro. Ele falou: ele fez isso pelos meios da mente. Eu falei: segure ele, para ver se é pelos meios da mente. Existe estresse, sim, existe um poder latente, escondido na alma, existe sim. Mas existe principados e potestades e demônios que nós lutamos, irmãos. Ele falou: não, eu não acredito. Eu falei: mas como você explica? Tem explicação na ciência. Eu falei: tem. Eu já vi um homem destruir uma casa batendo com a cabeça. Tem explicação na ciência, assim: pega a sua cabeça e bata lá na casa umas 2 vezes para você ver o que acontece. Tijolos, e não são os tijolos de hoje. Eu estou falando de casas que foram construídos aí no século passado, anos 20, 30. Já vi um homem escalar, endemoniado, possesso, subir em cima de um pé de eucalipto aí de, sei lá, uns 20 para 30 metros. Não, é poder da alma. Ele está bem psicologicamente. Pessoal, existe sim poderes maléficos, malignos que querem nos destruir. Mas maior é o que está conosco do que o que está com eles. Amém? Então que você possa hoje se livrar desses fermentos que eu também, irmão. Se a internet está fazendo mal para você ver aquele monte de gente lá zoada, exclua. Fale para o Instagram que você não quer ver mais aquilo. Porque daí vai trazendo o que para você? Falta de fé. Você começa a achar que todo mundo... Esses dias mesmo saiu aí que tem um pessoal que usa ponto no ouvido para adivinhar o nome das pessoas que estão no culto. Aí a pessoa deixa de crer. Irmãos, o Senhor já me usou algumas vezes para falar nome de pessoas que estavam no culto. Eu não tenho ponto no ouvido. O Senhor que te conhece, sabe onde você mora, sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, sabe o teu nome também. Então nós temos que tomar cuidado. Existe gente sem vergonha, mas existe gente cheia de Deus, sim. Existe poder de Deus, sim. E às vezes nós ficamos olhando essas coisas e começamos a desacreditar no poder do Evangelho do Senhor Jesus. E que Satanás não vença-nos com esses fermentos. Amém? Se você tem alguma questão religiosa nesse sentido que eu falei, tire da sua vida. Se você está falando: não, o ano que vem vai ser o ano da virada, porque vai mudar o presidente, porque é ano de eleição. Não pode ser o mês que vem o ano da tua vida.
Nós cremos que o Jesus, se Ele quiser entrar, Ele pode mudar a tua história esse mês, esse ano. Amém? E por fim, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Tem extremos? Tem loucuras? Tem gente sem vergonha? Tem. Mas também há poder, há graça, há favor, há curas, há milagres, há prodígios, há sinais, há pessoas sendo libertas constantemente pelo Evangelho do Senhor Jesus. Nós só temos que pedir ao Senhor, ao invés de ficarmos cheios desses fermentos, nós devemos pedir para o Senhor: me dê discernimento de espírito, Pai, para que eu possa entender o que provém do Senhor e o que não provém. No nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Hoje é um culto de análise. Você tem que fazer uma análise. Há algum lugar aqui que você precisa pedir para o Senhor? Agora é o momento de você fazer essa análise com você mesmo. Senhor, eu estou colocando a minha fé no prefeito, estou colocando a minha fé no governador. Que o Senhor os abençoe. Essa é a nossa oração. Oramos para que o Senhor abençoe as autoridades constituídas, mas a minha fé está somente no Senhor. Estamos religiosos, libertinos, estamos sem fé. Talvez por palavras que não cumpriram na tua vida, você talvez não acredita mais que Jesus fala. Se Jesus disse que vai fazer e não é condicional, Ele vai fazer, irmãos. Amém? Se for condicional, aí depende de você. Agora, se você está na presença de Deus e não está acontecendo, não foi Deus, velho. Não foi Deus. Mas o fato de não acontecer dessa vez não quer dizer que Deus não possa fazer mais. Amém? Eu tire um tempo aí de análise. Vamos orar ao Senhor. Se alguma dessas questões que eu falei falou seu coração, hoje é tempo de você se arrepender. Mas, Senhor, eu quero, tira essa massa velha de mim. Eu quero ser uma massa nova, sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado. Eu vi o Senhor fazer e Ele continuará fazendo, amém? Nada impedirá o que o Senhor quer fazer. Nada impedirá, irmãos. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Pai, nós invocamos Teu precioso e glorioso nome. Pedimos uma ação, Senhor, do Teu Espírito sobre a nossa mente e o nosso coração. No nome de Jesus, Pai, retira de mim todo o fermento. Retira de mim toda a massa levedada. Retira de mim, Senhor, todo o fermento que levedou a massa. Toda a massa velha. Todo o sofisma. Toda a fortaleza que foi criada na minha mente por falsos ensinos, por ensinos de demônios, tira, Senhor, da minha mente. No nome de Jesus, que prevaleça somente a luz do Teu poderoso Evangelho. Somente a verdade do Evangelho prevaleça. Sim, o Senhor está no trono, nós não temos dúvida, Senhor. Sim, o Senhor tomará o reino dessa terra. Nós não temos dúvida, Senhor. Sim, nós cremos na manifestação gloriosa do Teu poder. Nós já vimos, Senhor, e pedimos: faz de novo. Nós queremos ver. Nós queremos ver cegos vendo. Nós queremos ver surdos ouvindo. Nós queremos ver pessoas sendo salvas, tiradas do lamaçal do pecado, tiradas das garras do diabo. Nós cremos no Evangelho por completo, Senhor, que a internet, que homens maus, que homens, Senhor, que não temem o Teu poderoso nome, não criem em nós sofismas, fortalezas de mente, para que nós deixemos de acreditar no Teu poderoso Evangelho. No nome de Jesus, toque em cada vida, Senhor, essa noite. Retira o fermento da minha vida e da vida dos meus irmãos. Que nós possamos ser
Meu Deus, uma massa pura diante do Senhor. Nos dê graça para instruir os outros, para mostrar fermento para os outros. Nos dê graça, Senhor, para nós mostrarmos na vida das outras pessoas aquilo que o Senhor está fazendo em nós. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Abre o nosso entendimento. Senhor, se alguém não compreendeu a Tua palavra, que Teu Espírito mostre a verdade. Que Teu Espírito mostre a verdade, Senhor. Que Teu Espírito reserve a essa vida, revele a essa vida a verdade. Assim nós oramos no nome de Jesus, crendo que o Senhor fará, crendo que o Senhor fará, para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém? Amém, irmãos? Nós vamos... Eu preciso de mais uns 15, 20 minutos, amém? Quero entregar algo que está queimando no meu coração. Pode cortar aí. Por enquanto é só...